As consequências das mudanças climáticas já afetam milhões de pessoas ao redor do mundo e as perspectivas não são nada animadoras. Segundo algumas estimativas, nas próximas 3 décadas, cerca de 570 cidades litorâneas vão registrar um aumento de no mínimo 50 centímetros no nível do mar, o que pode afetar diretamente uma população de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E uma boa parcela desses afetados está no norte da Europa, em uma das regiões mais icônicas e financeiramente prósperas do globo, que pode vir a sofrer uma perda incalculável em terras, infraestrutura, patrimônio cultural histórico, além de desencadear uma crise migratória e política sem precedentes na história recente. Para reduzir os efeitos de elevação do nível do mar e tentar proteger mais de 25 milhões de habitantes de 15 países, engenheiros da Alemanha, em parceria com profissionais dos Países Baixos, chegaram a uma proposta um tanto quanto ousada de construir uma barragem gigantesca que separaria o Mar do Norte do Oceano Atlântico, podendo assim mitigar ou mesmo resolver o problema do aumento do nível dos oceanos definitivamente. Se você quer saber mais sobre esse mega projeto, assista o vídeo até o final, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre o norte europeu, sua geografia e essa proposta de represar parte do litoral norte do continente. E se você se interessa por assuntos militares, se inscreva no nosso canal Conhecimento Militar. O link está no comentário fixado. Desde 1980, o nível do mar já subiu cerca de 23 centímetros e quase metade desse aumento foi registrado apenas nos últimos 25 anos. E estima-se que deva continuar subindo uma média de 3,4 milímetros a cada ano. Segundo estudos recentes, esse aumento está cada vez mais rápido e acredita-se que os Estados Unidos terão que enfrentar um aumento de mais de 30 centímetros nos próximos 30 anos, colocando inúmeras de suas cidades sob risco de inundação e outros desastres naturais. Caso a elevação do nível dos mares seja irreversível, visto que ainda é objeto de debate, vários países precisarão tomar medidas para proteger suas cidades litorâneas ou, em último caso, realocar os moradores de regiões costeiras para regiões interioranas. Em países com grandes extensões de terra e baixa densidade populacional, o processo migratório pode ser até mais simples e não deve causar tanto impacto socioeconômico de longo prazo. Contudo, em países densamente povoados como a Holanda, é quase uma certeza que tal deslocamento também gere uma crise migratória dentro da União Europeia, o que pode acarretar vastos prejuízos financeiros para todos os membros do bloco, perda de identidade nacional, além dos prejuízos incalculáveis nas áreas afetadas pelos oceanos, seja ele financeiro ou mesmo ambiental. Simulações mostram que os Países Baixos e a Alemanha seriam os maiores afetados por tais mudanças, tendo que deslocar milhões de pessoas para outras regiões mais ao interior do continente. Para evitar um choque tão grande como esse, engenheiros dos dois países apresentaram a proposta de uma construção de 3 barragens que juntas teriam cerca de 637 quilômetros de extensão, alcançando profundidades de até 330 metros, e no total protegeriam 25 milhões de habitantes desde o norte francês até a Noruega. A proposta, que foi apelidada de NEED, abreviação de North European Enclosure Dam, que em tradução livre seria Represa para Cercar o Norte Europeu, propõe que o projeto seja dividido em 3 barragens, que juntas impediriam o avanço do oceano. A primeira barragem seria construída no Canal da Mancha, entre França e Inglaterra, com uma extensão projetada de 161 quilômetros. Sem dúvida, a parte mais fácil e menos perigosa da construção, pois lidaria com profundidades entre 85 e 102 metros abaixo do nível do mar. Já as outras 2 barragens seriam construídas mais ao norte, com a primeira interligando a Escócia com a ilha de Noss, passando também pelas ilhas Orkney. Esse trecho, de cerca de 165 quilômetros de extensão, lidaria com uma profundidade média de 49 metros, sendo novamente de fácil construção, dadas as tecnologias que possuímos atualmente. Entretanto, a terceira barragem, que é a maior e também a mais complicada, pois traz desafios técnicos incomparáveis com as demais, ligando a cidade de Bergen, na Noruega, com a ilha Noss,
A terceira barragem teria 331 quilômetros de extensão no total, com uma profundidade média de 161 metros, chegando até mesmo ao abismo de 321 metros nas fossas norueguesas, que são uma parte determinante do projeto. Apesar de ser uma obra de grandíssimo porte, sem precedentes na história, o projeto é considerado viável, pois obras semelhantes, mas de menos dimensões, já foram realizadas anteriormente, o que proporcionou um conhecimento técnico valiosíssimo nesse projeto. A maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é o trecho entre as ilhas Nós e a Noruega, mas as perspectivas ainda assim são animadoras, pois as plataformas de petróleo fixas já são construídas em profundidades médias de 500 metros, o que encoraja os pesquisadores e engenheiros envolvidos no projeto. No entanto, mesmo que um projeto dessa magnitude tenha uma construção bem-sucedida, ele também tem seus pontos negativos, pois certamente provocará mudanças irreversíveis no meio ambiente e nos ecossistemas da região, tanto terrestres quanto aquáticos. O primeiro impacto a ser percebido com a conclusão das barragens deve ser uma reconfiguração das correntes marinhas, e a longo prazo, a salinidade da água também será afetada, visto que a região represada será alimentada apenas com água doce. O processo deve ocorrer de forma gradativa, mas mesmo assim deverá causar mortes e migrações em massa das espécies marinhas da região. E além disso, o impacto não deve ser somente ambiental, como também econômico. Vale lembrar que, nas regiões afetadas por essa obra, se situam os maiores e mais movimentados portos da Europa, como é o caso de Roterdã, Hamburgo e Antuérpia. Além disso, a indústria pesqueira da região deve ir à completa falência, pois seria incapaz de se adequar às mudanças promovidas pela obra, o que é apenas a ponta do iceberg das mudanças socioeconômicas causadas pelo projeto uma vez que esteja pronto. Contudo, existem alternativas, tanto para a questão portuária quanto para a realização do projeto. A construção de eclusas nas barragens, o que permitiria a passagem de navios, embora encarecesse vertiginosamente o projeto, é uma possibilidade que é levada em conta pelos pesquisadores, que entendem a importância do tráfego marítimo na região. Da mesma forma, a construção de portos fora das áreas afetadas pela construção das barragens também é considerada, além de uma ampla rede de trens que poderia levar essas cargas por terra, mitigando assim os problemas criados pela obra. Já quanto às alternativas para a não execução do projeto, os especialistas que identificaram o problema indicaram que há apenas 3 saídas. A primeira seria não agir, o que não geraria nenhum custo no presente, porém pode cobrar muito caro no futuro. A segunda opção é a retirada gradativa e controlada da população das regiões afetadas com o aumento dos oceanos, o que na prática poderia gerar grandes atritos políticos e fluxo desordenado de pessoas pelo continente, fragilizando ainda mais a União Europeia. Já a terceira saída seria um esforço individual de cada país para lidar com o problema, assim como os Países Baixos já vêm fazendo para lidar com sua própria geografia, visto que lá 4 milhões de pessoas já vivem abaixo do nível do mar. Como é possível perceber, os custos dessa proposta são tão grandes quanto os desafios técnicos e políticos. Utilizando como base as construções semelhantes já executadas em países como Coreia do Sul, além dos próprios Países Baixos, as primeiras estimativas mostram que os custos do projeto ficariam entre 267 e 600 bilhões de dólares, o que a tornaria a obra mais cara realizada em toda a história do planeta Terra. Segundo detalha a proposta, o projeto é totalmente viável de um ponto de vista científico e pode começar a ser executado assim que os países envolvidos estejam de acordo com os custos e com as consequências. No entanto, a proposta também entalha que o seu principal objetivo não é ser executada, mas sim alertar a Europa para as medidas que ainda podem ser tomadas enquanto uma obra desse porte não é estritamente necessária para a sobrevivência do continente, o que deve acontecer em um futuro muito próximo, caso nada seja feito para frear a subida do nível do mar. Mesmo que o valor assuste em um primeiro momento, sendo a obra mais cara da história,
Caso seja custeada por todos os países envolvidos no projeto, calcula-se que levaria em torno de 20 anos para ser construída, consumindo anualmente apenas a bagatela de 0,1% do PIB somado desses países. Portanto, dinheiro não deve ser um problema para a execução dessa obra, sendo apenas uma questão política e de muita discussão ambiental. Amplie ainda mais o seu conhecimento global acessando os vídeos sugeridos e inscreva-se para ser notificado a cada vídeo novo. Abraços e até o próximo vídeo!